Olá, meu nome é Jorge Cruz, esse é mais uma Apostila com Vida, a nossa edição número 36. Depois da nossa maratona de carnaval, a gente recebe o Wagner Guimarães, criador da Leia Latinoamérica, que é uma nova parceira da Apostila de Cinema. Queria agradecer a presença dele. Hoje, infelizmente, a Roberta não pôde participar com a gente, mas ela também vai fazer essa troca com a Leia Latinoamérica em breve. Wagner, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite da Apostila, por esse projeto que a gente está desenvolvendo aí em conjunto, que a gente vai falar mais para frente. Eu queria que você se apresentasse o projeto também para quem ainda não conhece, né? Para quem está assistindo porque conhece ali a Latinoamérica, espera porque tem outras novidades, mas o pessoal que está conhecendo agora, queria que você falasse um pouco de você e do teu projeto. Oi, Jorge, obrigado pelo convite, obrigado a Roberta também, né? Bem bacana o projeto de vocês, de difusão, divulgação de cinema, e cinema latino-americano, cinema brasileiro. É bem motivador, assim, ver projetos assim, né? Que falam de cultura e que trazem opções diferentes, né? Então, a minha formação é em letras, né? Eu estudei espanhol na faculdade, na UERJ, e desde que eu comecei a estudar espanhol, eu sempre me interessei pela literatura latino-americana, pelo cinema latino-americano, pela cultura. Eu acho que eu sempre tive um pouco essa identificação com a América Latina, né? E depois, trabalhando como professor de espanhol também, como tradutor, né? Eu sempre privilegiei assim, os meus estudos, ou mesmo trabalhando o espanhol da América Latina, né? Inclusive, e eu morei um tempo em Buenos Aires, morei alguns anos em Buenos Aires, fui exatamente estudar cinema, né? Fui fazer cinema lá, enfim, acabou que não deu muito certo, enfim, as coisas tomaram outros rumos, fui fazer outras coisas, e comecei a me aproximar um pouco mais da literatura lá em Buenos Aires, né? Participei de algumas oficinas, né, de narrativa, de poesia, né, e uma coisa que me inquietou assim foi, pensando até na minha formação em letras, como eu conhecia pouco da literatura argentina, né, no caso, ou mesmo latino-americana. E lá eu participei, né, como eu falei, participei de oficinas e também de clubes de leitura. Buenos Aires é uma cidade muito literária, né, muito cultural e muito literária, né. Tem muitas oficinas e muitos grupos que se reúnem para falar de literatura, né. Tem um número infinito de livrarias, né. Eu adorava ficar frequentando as livrarias e eu sempre que entrava numa livraria eu procurava o que tinha de literatura brasileira, né, para ver o que tinha traduzido. Tinha um pouco essa curiosidade desse diálogo também, né. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, em 2016, eu comecei a pensar sobre isso, né, de como eu conheci um pouquinho mais morando lá, né. Entendo também que esse trânsito, né, entre literaturas também é difícil entre os países, né. Eu lá tive muito contato com literatura argentina, e menos do que eu imaginava com a literatura de outros países latino-americanos, ou mesmo da Espanha, né. E quando eu voltei para cá, eu fiquei muito com essa sensação assim de que algo precisava ser feito, né, alguma coisa na academia ou fora dela, né. E embora eu não tenha tido até aquele momento uma trajetória acadêmica, mas pela minha formação, pelos meus contatos, enfim, por continuar estudando, eu via que principalmente a literatura contemporânea era pouco conhecida aqui, né. Então eu falei, vou criar um clube de leitura, né. Chamei pessoas conhecidas, comecei a divulgar na internet, apareciam pessoas novas, pessoas que conheciam pela internet, ou conhecidos de conhecidos, e gente da faculdade, e gente que estudava espanhol, e começou a aparecer. E a ideia do clube, que foi final de 2016, se não me engano, outubro ou novembro de 2016 foi o primeiro encontro, né? Que eu escolhi um livro que era muito significativo para mim, que era
A Vida Privada das Árvores, do Alejandro Zambra, que é um autor chileno super importante que estava publicado aqui no Brasil. E a ideia do clube de leitura era discutir literatura contemporânea, autores vivos. Eu tinha, né, esse propósito de ler autores e autoras vivos e vivas, né? E reunir pessoas que estivessem interessadas, que já conhecessem, ou que não conhecessem, mas queriam conhecer, né? E foi legal porque começaram a aparecer pessoas, como eu falei, estudantes, ou alguns professores de espanhol, ou aparece gente que é historiador ou professor, né? Tem um certo perfil, eu diria, um pouco próximo do acadêmico, ou da educação, ou das artes, ou da cultura, mas não só isso, não só isso. E foi uma experiência muito bacana, porque eu comecei um pouco itinerante, cada encontro num lugar diferente, tentando relacionar com um livro e tal. Esse primeiro encontro foi até na Livraria Cultura, na Cinelândia, né, que acabou, infelizmente, que fechou, né? Saudosa livraria. Eu moro pelo centro, então eu gostava eu não resistia, passava ali perto, eu dobrava a esquina para dar uma passadinha lá, para ver o que tinha, e ver o que tinha de literatura latino-americana, né? Mas enfim, livraria não está mais lá, mas então o clube Durou pouco, foi né? acontecendo, durou pouco, né? Poucos anos, né? Mas foi muito muito bacana, assim. Eu até descobri algumas publicações lá, né? Porque lá era possível encontrar. Tinha uma estante assim de latino-americanos e tal. Era pequena, mas tinha. Eu ficava vendo o que tinha. E os encontros foram muito bacanas, porque a gente começou a ler autores do Peru, da Bolívia, da Argentina, enfim. A ideia era trazer autores de vários países, né, e autores contemporâneos, e sempre pensando em temas que tivessem uma relação com o Brasil, né? Porque quando eu morava em Buenos Aires, esse meu olhar em relação à literatura, ou mesmo ao cinema, em relação ao cinema, né, era nesse sentido de me conectar, ou imaginar que conexões possíveis seriam entre o Brasil e a América Latina. Você podia fazer, né? Que eu acho que nisso até eu compartilhei bastante com a Roberta, né? Quando eu morava lá, a gente se encontrou lá, e ela tinha essa pesquisa sobre as cidades, se interessava por Buenos Aires, ela também fez essa pesquisa, está fazendo essa pesquisa em relação ao cinema, né? Essas conexões que são muitas, né? E foi bacana essa experiência do clube no início. Depois, o clube, eu comecei a perceber que algumas pessoas deixavam de ir porque não conseguiam ler, não conseguiam ter acesso ao livro, né? Então, gerava uma certa dificuldade para algumas pessoas irem, mas estavam curiosas, né? E aí, depois de um tempo, em 2019, eu resolvi mudar um pouco o perfil, né? Eu percebi, para tentar romper com essa ideia de que, para algumas pessoas, eu não consegui ler, eu não posso ir, eu não quero ir porque eu não, tô com vergonha e tal. E eu percebi que isso estava dificultando, e meu objetivo de fazer com que as pessoas lessem ou se interessassem não estava acontecendo, porque as pessoas não estavam indo, né? E eu tive experiências assim de pessoas que não tinham lido, mas que foram no encontro e disseram que iam ler. Eu cheguei a fazer alguns encontros em livrarias, e a pessoa ia e comprava o livro na hora, ela tipo se interessava e comprava o livro para ler depois, né? Então era isso que eu queria, né? Era motivar as pessoas, né? Eu lembro de gente falar, nunca imaginaria ler um autor boliviano, por exemplo, ou ler um autor peruano, e era a primeira vez, a pessoa estava tipo caindo a ficha sobre isso, entendeu? E de repente as pessoas começavam a sugerir também outros autores. E aí em 2019 eu mudei um pouco o formato, comecei a fazer uma livraria aqui no centro, na Praça Cruz Vermelha, né? Que é o Beco das Letras, uma livraria pequena, mas muito simpática, e comecei a fazer uns encontros ali com convidados, né? Chamando pessoas das áreas mais variadas, mas dentro da literatura e da América Latina, né? Então, teve acadêmico, teve contador de história, teve tradutor, editor, né? Pessoas que escrevem. A gente teve, acho que o nosso grande encontro, o nosso encontro mais significativo foi em novembro de 2019, quando eu queria fazer por causa do mês da consciência negra, eu queria fazer um encontro
sobre a Teresa Cárdenas, que a gente já tinha feito um encontro sobre um livro dela, né, que tinha sido um dos melhores papos, as melhores conversas que a gente teve sobre um livro. E aí eu seguindo esse novo modelo de convidado, né, eu queria convidar alguém, eu entrei em contato com a editora que publica os livros dela aqui para saber se podiam indicar alguém interessante para falar sobre a obra dela. E aí quando eu falei com a editora, né, aí ela falou, pode ser ela mesma, porque ela vai estar no Rio nessa data, nesse período. E foi uma coincidência, eu falei, maravilhoso, né? E aí aconteceu, né, que ela própria, a autora, Teresa Cárdenas, né, uma autora super importante, ganhou o prêmio Casa das Américas, que é um prêmio cubano, mas é um prêmio internacional, um dos prêmios mais importantes da língua espanhola, né? E uma autora muito para além da temática, da ancestralidade ou da negritude, ela tem uma qualidade literária muito grande, né? Uma autora muito sensível, né? E foi ótimo poder contar com ela falando sobre os livros, né? E tendo contato com as pessoas, né? Enfim, para o ano seguinte, né? Esse foi a última roda de conversa que a gente teve com o convidado, né? A gente, no ano passado, a gente teve uma roda de conversa, né? Que foi em fevereiro, que eu chamei um professor de literatura, que também é poeta, né? Que é o Luiz Guilherme Barbosa, e pedi para ele falar sobre o Nicanor Parra, né? Que é um poeta que ele conhecia, ele já dialogava na própria poesia dele, e foi esse o único encontro presencial que a gente teve, né? Depois veio a pandemia, eu já estava agendando, já estava marcando, fechando o encontro de março, né? Que eu iria convidar já uma outra pessoa de uma revista literária, mas fechou tudo, né? E aí nesse meio tempo também, nesse período, eu estava esperando a minha bebê chegar, né? Que chegou em março, junto com a pandemia, né? Ela tá com 10 meses e meio agora. E aí as coisas mudaram um pouco, eu pensei o que fazer, dei uma pausa, né? Depois falei, não, agora as coisas acontecem online, eu vou fazer acontecer online. E aí eu comecei a testar possibilidades, né? E aí eu fiz um encontro no Zoom, depois fui testar o Instagram, que eu usava muito pouco, né? Comecei a usar e gostei do Instagram, do formato, né? Da praticidade, da facilidade. E aí foi muito, muito bacana, porque eu estava descobrindo o Instagram, as possibilidades do Instagram, né? E uma possibilidade incrível é poder contar com pessoas que estão fora do meu espaço, fora da minha cidade, né? E inclusive fora do Brasil. E a gente teve papos ótimos, assim. Eu convidei pessoas com quem eu já tinha contato, que eu tinha conhecido pessoalmente, ou não, né? Pessoas que eu fui descobrindo também, pessoas que eu lia, né? Então, a gente teve conversas eu chamei uma escritora argentina com quem eu tinha feito uma oficina em Buenos Aires, chamei uma professoras também da Universidade de Buenos Aires, fui convidando pessoas, assim, uma professora de escola pública também de Buenos Aires, né? Enfim, minha rede de contatos aconteceu muito em torno de Buenos Aires, que foi uma conversa ótima, porque ela é professora da rede pública, né? Então ela está ensinando literatura para adolescentes, para jovens e tal. E chamei também uma menina que é ilustradora, e fui criando esse espaço para falar de literatura com pessoas que fazem e que estão fora do Brasil também, né? E foi muito bacana. O melhor, para mim, assim, o papo mais significativo foi o último do ano passado, que foi sobre a Clarice Lispector, né? Por causa, né, essa data tão importante de aniversário dela, eu pude conversar com uma professora da Universidade de Buenos Aires, né, e falar um pouco sobre a recepção dela lá ou na América Latina, e ela, né, pesquisa, conhece a Clarice bastante, conhece a edição, e ela contou bastante coisa sobre esse percurso de edição da Clarice em espanhol, né, e na América Latina. E
E assim terminou 2020, né, com as expectativas para 2021. 2021 eu fiz uma única live com um editor também, que está publicando alguns autores da América Latina, que é o Paulo Lanes. Ele está editando como é que fala? Em crowdfunding. Ele está fazendo crowdfunding para publicar os livros dele, que eu achei uma ideia genial. Ele contou também da trajetória dele, que ele é pesquisador também, né? E aí eu comecei a pensar num novo formato, né? Para 2021, o Clube de Leitura vai passar por uma outra transformação, né? Tem outros projetos, outras ideias, até porque agora, né, como eu falei, tem uma filha que as coisas mudam bastante, né? E também porque eu vou entrar no mestrado agora, né? Então eu vou começar, obviamente, a dedicar um pouco mais à minha pesquisa. E aí a minha ideia, agora, no momento, é usar o espaço do Ler Latinoamérica para falar um pouco sobre as minhas leituras, compartilhar as minhas leituras, o que eu estou lendo, né, em especial sobre a minha pesquisa, e trazer um pouco de novidades, né? Uma coisa que mudou, que eu percebi desde 2016, quando eu comecei a organizar esses encontros, é que está se publicando mais literatura latino-americana contemporânea, está se lendo mais, tem mais clubes, tem outros clubes de leitura dedicados a conversar sobre literatura latino-americana, né? Então eu acho que muita coisa já aconteceu, né? Então acho que eu posso ficar um pouco mais tranquilo em relação a esses espaços, né? E vou me dedicar um pouquinho mais a trazer coisas novas, né, o que está acontecendo. Eu sou tradutor também, eu colaboro com uma revista literária, a revista Malas Margens, então eu estou traduzindo algumas coisas inéditas e novas, né? Então vou me dedicar um pouco mais a isso, mas virão também lives e outras coisas aí que eu estou planejando sim para esse ano, né? No mundo virtual por enquanto, mas aproveitando todas essas possibilidades. Teria várias outras coisas para falar, eu tentei resumir assim, só queria comentar duas coisinhas que a gente fez, que foram a Noite Latino-Americana, que foi nessa livraria aqui no centro, e no final de 2019, que eu convidei escritores para falarem para escreverem textos sobre cidade latino-americana, e eles leram, escritores aqui do Brasil, daqui do Rio. Foi uma experiência muito legal com esses textos inéditos, que a ideia é publicar, a ideia é lançar, seria no ano passado, mas com a pandemia as coisas mudaram um pouco, espero para esse ano, né? E também que no ano passado, 2020, na Flicamp, a Feira Literária de Campo Grande, né, que eu ajudei a coordenar, a fazer acontecer, eu coordenei uma mesa sobre literatura latino-americana e sobre periferias, né, sobre essa ideia de estar à margem, né, com dois escritores, o Rafael Gutierrez, que é professor, inclusive, de literatura hispano-americana na UFRJ, e a Liliana Colanzi, que é uma escritora colombiana, que é professora também de literatura, mas na Universidade de Cornell, lá em Nova York. E foi uma mesa muito bacana, porque ambos conhecem muita literatura brasileira, leem muita literatura brasileira. Eu fiquei muito surpreso com ela, que enfim, não mora no Brasil, mas ela conhece, cita e é leitora de Conceição Evaristo, de Carolina Maria de Jesus, assim. Foi momentos especiais também do clube. Não sei se acho que eu falei demais. Tentei dar um panorama do que aconteceu. Foi um panorama do clube, mas três momentos chaves me chamaram a atenção, né? Eu vou tentar, a pergunta, né, passa por essas três fases aí da sua vida que me levaram a essa questão. A primeira é que, né, você numa livraria em Buenos Aires procurando as publicações, né, de literatura brasileira. A segunda, essa migração sua aos poucos do clube de leitura para um conteúdo um pouco mais informativo, justamente por essa necessidade que você via das pessoas, às vezes não conseguiam interagir, não participavam porque tinham receio, né, pelo desconhecimento, né, daquele autor, daquela obra. E o terceiro foi esse encontro sobre a Clarice, né? E o que eles têm em comum é
essa sua preocupação com uma espécie de intercâmbio cultural, né? Que eu e o Roberto, a gente conversa muito sobre essa, às vezes, falta de sintonia. A gente está tentando nos últimos anos buscar uma sintonia com os outros países da América Latina, mas a gente ainda sente isso muito embrionário ainda no Brasil. E a literatura e o cinema são duas coisas distintas, né? Nesse sentido. Eu até acho, né, como você falou, que acho que a literatura está até um pouco mais à frente do que o próprio cinema, apesar dessa facilidade de distribuição e tal. E eu queria perguntar para você, além da barreira linguística, né, além da barreira da língua, que outros fatores, assim, você, como viveu um tempo em Buenos Aires, como você também tem esse contato e teve essa preocupação não só de procurar saber sobre outras obras da América Latina, procurar saber também a visão sobre as obras brasileiras, além da língua, que outros fatores você acha que são fundamentais para essa interação ser menor do que merecia, né? Eu acho que tem uma questão de mercado, talvez, entendeu? Acho que além da barreira da língua, né? Porque eu conheço bastante gente que lê, né, sem exatamente ter um conhecimento formal nos dois sentidos, né? Brasileiros que leem sem ter conhecimento formal do espanhol e também hispano-falantes que leem português sem ter esse conhecimento formal do português, né? É claro que em outras situações, ver um filme, por exemplo, é muito mais complexo, porque você tem que ouvir o idioma. Mas com relação ao texto, a barreira é um pouco menor, né? Eu acho que tem uma questão de espaço de mercado, porque eu lembro de conversar com o Brasil, quando a gente mora fora do Brasil, a gente começa a pensar muito sobre o nosso país, né? E a gente conversava e era legal porque lá, morando fora, a gente tem contato com gente de todas as partes do Brasil, de Recife, de São Paulo, de Brasília, enfim. E eu lembro de conversar com uma menina que é tradutora, inclusive, enfim, e ela comentar sobre o cânone, né? Que é um tema interessante que eu gosto, inclusive, que é o cânone deles, falando de Buenos Aires, né? Ou da Argentina. Parece que é diferente do nosso, né? Parece que eles leem muito mais literatura anglo-saxã, né? Quando eles começam a citar as leituras, os autores preferidos, eu gosto de ficar observando isso, e começam a citar autores que às vezes nem estão publicados aqui no Brasil, né? Você pega, por exemplo, a Mariana Henriques, que é uma autora que já está publicada e conhecida aqui no Brasil, ela começa a citar, entendeu? Ela cita desde Stephen King, mas ela começa a citar outros autores, assim, de terror ou policiais que são, você olha a lista delas, são quase todos de língua inglesa, né? Uma literatura britânica ou dos Estados Unidos, né? Que eu acredito que não seja tanto as mesmas leituras que se tem aqui no Brasil. Talvez aqui se leia mais literatura francesa, né? E quanto ao próprio Brasil, né, um desconhecimento muito grande. Nessas minhas andanças por livrarias em Buenos Aires, eu observava que Clarice está tudo traduzido, tem muitas edições. Lá nessa conversa que está lá no Instagram com essa professora da Universidade de Buenos Aires, ela comenta e tal, das muitas voltas e tal, e tem traduções, inclusive saíram edições novíssimas agora, novas edições da Clarice, entendeu? Clarice você encontra em qualquer livraria de Buenos Aires, né? E aí eu vou procurar Machado de Assis, por exemplo, eu estava procurando Brás Cubas, eu queria ler o Brás Cubas, fiquei procurando em Buenos Aires e eu só achei no Mercado Livre uma edição que eu acho que era mexicana. Eu consegui comprar pelo Mercado Livre na Argentina, né? É mais difícil achar, né? Uma outra coisa também para se pensar é que os mercados não necessariamente se falam, os países não necessariamente se falam nesse sentido de tem uma edição mexicana, mas a edição mexicana está no México, né? No Chile ou no Uruguai você não consegue, né? A gente tem a Anagrama, né? Ou outros conglomerados, não sei, a Planeta, né? Que são esses guarda-chuvas de selos ou né? Que tem muitos autores e que muitas vezes são espanhóis, entendeu? Você encontra na Espanha
ou você encontra em grandes livrarias, em alguns grandes centros, em Buenos Aires, não sei, na Cidade do México, mas em outros países você não encontra. Foi até curioso, uma vez eu estava no Uruguai, eu queria comprar alguns livros de autores uruguaios, e me falaram, você mora em Buenos Aires? Lá vai ser mais fácil para você. Por quê? Porque eles estão publicando por grandes editoras espanholas ou às vezes até argentinas, né? Então a distribuição passa por isso, né? Se for uma editora independente, pequena, vai ficar no seu próprio país, né? Dificilmente vai romper essa barreira, né? E isso falando de autores em espanhol, circulando em países que falam espanhol, né? Então, eu acho que passa um pouco por essa dificuldade de circulação das próprias editoras pequenas, editoras independentes, né? E com o mercado que é devorado pelas grandes editoras, né? E como eu falei, eu acho que aqui no Brasil tem mudado um pouco no sentido de a gente ter um pouco mais rápido essas publicações recentes saindo aqui no Brasil, né? O interesse sobre a Clarice é tanto que o Livro dos Prazeres é uma coprodução com a Argentina, né? Então provavelmente também tem a distribuição garantida lá. E aí, o puxando um filme, pouco... né? Isso, o filme. Não consegui O ver. Livro dos Prazeres, E tem crítica lá na apostila, é um filme muito interessante, assim, ele faz uma atualização Eu quero muito ver. na questão do tempo, né? Traz para uma protagonista mais moderna, digamos assim. Mas e aí, puxando mais para o cinema, né, a gente também vê pouco essas coproduções entre o Brasil e outros países da América Latina, são muito pontuais, né? Ou porque tem uma segunda unidade do filme que se passa em outro país, ou tem uma pessoa do elenco, né? A Roberta publicou a crítica essa semana do Nona, de uma diretora chilena, em que o Eduardo Moscov está no elenco, e você vê pouco, né? Aí é uma coprodução que aí inclui o Brasil, porque tem esse intercâmbio ali de equipe. A gente não vê uma construção de uma narrativa latino-americana que o Brasil faça parte, né? A gente ainda sente um pouco, né? E a gente vê em obras brasileiras mais modernas, né? Eu gosto muito de citar o King Kong e Assunção e outros filmes, em que tem essa busca por algumas mazelas comuns à América Latina, né? E mesmo assim são produções geralmente muito voltadas para o Brasil. Eu queria que você falasse sobre essa troca que você tem com o cinema, né? E como foi essa sua experiência lá na Argentina, numa busca ali por um estudo mais formal de cinema, o que você encontrou ali de troca e como que nasceu essa paixão e suas referências também dentro do cinema latino-americano um pouco. Sim. Eu fui em 2011, nossa, tá fazendo 10 anos, tá fazendo 10 anos mesmo, porque foi em fevereiro de 2011, nossa, passa muito rápido, né? Foi em fevereiro de 2011 que eu fui para Buenos Aires para estudar cinema, né? Para fazer direção numa faculdade privada lá, que era caríssima, porque era cobrar o valor em dólar, né? Eu pagava em pesos, mas o valor era calculado em dólar. E 2011 foi o ano em que começou a disparar, né? A inflação começou a disparar. Foi o último ano. Foi o último ano do primeiro governo da Cristina Kirchner, né? E muita crise e tal. E eu lembro que eu pagava todo mês mais caro pela faculdade, porque o dólar ia subindo. Vários estrangeiros, uma faculdade que tem muitos estrangeiros, muito brasileiros, aliás, e várias pessoas começaram a sair e tal, e eu também não exatamente por isso, mas depois eu, enfim, decidi seguir outros caminhos, eu não quis exatamente continuar fazendo essa faculdade. Mas é curioso essa coisa do cinema em Buenos Aires, porque é uma cidade... A gente vê os filmes que chegam aqui são filmes muito urbanos, né, na sua maioria, e feitos em Buenos Aires, né? Se a gente pensar que 1/3 da população da Argentina mora na grande Buenos Aires, né? E aí você tem, sei lá, Rosário e Mendoza, que são outros 2 grandes centros, mas o país passa por Buenos Aires, né? Então, produzir, como aqui no Brasil, né? Rio, São Paulo, Recife, Brasília, enfim, não sei. E lá está muito mais concentrado, né?
E é curioso observar como o que chega para cá, né, tinha aquela coisa, cinema argentino é muito bom, é maravilhoso, né? Brasileiro agora adora dizer isso, que é maravilhoso, maravilhoso. Mas o que chegava aqui era, na verdade, muito pouco da produção de lá, né? Vou acabar com o mito de que as pessoas têm em relação ao cinema argentino, frustrar as pessoas. Não, mas é porque lá, se bem que o que eu estou falando é de alguns anos atrás, tá? Nos últimos anos eu não estou tão atualizado em relação ao cinema, mas o que eu via é que tanto lá como aqui, né, se produz muito com financiamento público, né? O que é ótimo, maravilhoso, né? E muita produção artística, muita coisa de qualidade, com certeza, mas nem todas as produções acertam, né? E o que chega para cá, o que chega aqui normalmente são filmes muito bons, ou né, filmes com o Ricardo Darín, né, que normalmente, na sua maioria, são bons, são interessantes, né? Ou então outras produções mais comerciais, né? Como um filme que eu não sei como é que chamou aqui, que era sobre casais de swing, dois casais de amigos, né? Que era, não vou lembrar era 2x2, alguma coisa assim, não lembro, né? Que é uma produção totalmente comercial, né? Né? É produzida por uma rede, por uma produtora que é ligada a um canal de televisão, e o protagonista é um ator de televisão muito famoso, que é o todo-poderoso desse canal de televisão. Então tem todo um apelo comercial que chega aqui, que é um filme divertido, né? Então, o que acaba chegando aqui são produções, de repente, muito mais bem feitas, muito mais bem acabadas, né? Mas nem sempre eles acertam, né? Porque eu via muita gente dizendo que o cinema argentino é melhor que o brasileiro, que é maravilhoso, que os brasileiros precisam aprender com os argentinos, né? Eu não quero diminuir o cinema argentino, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que as dificuldades são as mesmas e a forma de produzir é parecida, né? E que eu acho que tem tanta coisa boa aqui como lá, né? As dificuldades, né, são muito parecidas. E eu lembro de fazer um curso de assistência de direção no sindicato, né, que foi uma experiência ótima. O Sindicato da Indústria Cinematográfica tem um curso profissionalizante lá, você faz uns cursos, tipo, enfim, cursos de curta duração, técnicos mesmo, né, para formar aquele profissional do dia a dia e tal. E o professor era ótimo, ele contava 1000 histórias de como era fazer cinema na Argentina, e de uma coisa artesanal, e era bonito de se ver, e era bacana ver isso, né? Bem diferente da faculdade, que era mais teórica e que tinha toda uma estrutura privada, né? Acho que eu estou me perdendo aqui da sua pergunta, né? Você está falando das conexões, né? Não, bem, tudo isso para dizer que, ao mesmo tempo em que os brasileiros dizem que o cinema argentino é melhor que o brasileiro, lá eu ouvia muito o contrário, né? Que o cinema brasileiro era melhor. Citavam, lembravam, né? Eu lembro na sala de aula tinha um professor que falava que sempre que ele ia citar um filme brasileiro apontava para mim, né? E achava lindo. E os argentinos têm que aprender com o cinema brasileiro. Eu acho que ambos sofremos, argentinos e brasileiros, com essa coisa de síndrome de cachorro vira-lata, não sei, em relação enfim, a sua própria produção, né? E eu lembro de ver, por exemplo, numa aula na faculdade, Viaje Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que eu acho um filme maravilhoso, é do Karim Ainuz, não é isso? Né? É maravilhoso esse Marcelo filme. Gomes, se eu não me engano, né? Mas Marcelo é do Gomes, Carim. né? E eu lembro de ver esse filme, eu tinha visto aqui no Brasil, cara, Brasil, eu fiquei orgulhoso de ver esse filme, né, sendo visto, analisado e comentado, né? E eles ficavam... é uma experiência muito bacana. E com relação à troca de distribuição, né, a gente tem muito filme brasileiro, muito filme argentino passando aqui nas capitais, nos grandes centros, mas lá, raríssimo, né? Eles comentavam sempre os mesmos filmes, que eram Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite e Dona Flor, né? Eram os 4 filmes mais citados, assim, né? Que era o filme que todos os argentinos tinham visto, né?
E eu lembro de ver, você falou de coproduções, de ver algumas coproduções que tinham essa coisa de ter alguém brasileiro no elenco, né, e ter essa troca, né, que é ótima para produzir, para distribuir, né? Mas que às vezes fica com essa sensação, né? Aquela personagem entrou ali só para entrar no mercado brasileiro e bota uma brasileira ali, que é um personagem que não acrescenta muito. Eu lembro em especial de um filme que isso acontecia. Essa personagem se relacionava com a protagonista, mas ela aparecia algumas vezes, mas, enfim, não vou entrar no mérito, que eu vou falar qual era o filme, mas parecia que desviava um pouco do foco do filme, né? Mas, enfim, estou falando muito mal aqui do cinema Não, latino-americano. eu ia adicionar que, apesar de você falar isso dos argentinos, mas muita gente aqui no Brasil, infelizmente, quando vai citar cinema brasileiro, cita Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite e o Autocompadecida, né? Como se a gente não tivesse, nos últimos 20 anos, produzido muita coisa, né? Eu acho que também tem essa... Acho que antes da gente conseguir também internacionalizar nossas trocas aí aqui pela América Latina, também falta um pouco do conhecimento sobre o Sim, sim. nosso próprio cinema Mas é também, né? importante dizer que Mas eu, adoro todos esses filmes, são filmes ótimos, são filmes ótimos. não, são todos incríveis, sim. Eu também gosto, mas assim, a gente vê que até aqui mesmo, né? No ambiente doméstico, né? A gente pega filmes ali Uhum. que já tem 15, 20 anos, né? E a apostila de cinema e o Leia Latinoamérica vai produzir um conteúdo junto, né? Ainda está guardado aí as 7 chaves, mas aí a partir de março a gente vai fazer aí, a gente ainda está vendo o título, né? A frequência das publicações, os formatos, né? Então, queria que o pessoal ficasse aí ligado nas nossas redes, né? A gente também vai passar aí no final, vai botar legenda, mas também vou pedir para o Wagner deixar as redes do Leia Latinoamérica também, mas eu queria fazer uma pergunta mais uma pegadinha, assim. Não sei se você vai querer responder por completo ou só uma parte, mas eu queria que, sim, dentro da literatura, você pode incluir o cinema também, se você quiser, mas principalmente dentro da literatura, quais são os seus autores, os seus livros, que talvez pela linguagem, ou pela forma, ou pelo sentimento, né, uma coisa mais sentimental, são ali os seus favoritos, suas referências. Quem quiser conhecer o Wagner, tenha como referência, ou então os que você gosta como estilo, né? Eu queria que você falasse um pouco desses seus prediletos para a gente deixar registrado também, porque eu acho que isso também diz muito sobre a gente, né? Não queria deixar essa pergunta passar batido, aí na literatura e no cinema também, se você quiser incluir. Ok, ok. Eu acho que tem uma questão afetiva, né, na literatura. Não só na literatura, mas nas artes em geral, que a gente procura, que a gente busca, né? É, enfim, tem um autor que é o autor da minha pesquisa, que é o Alejandro Zambra, que eu citei aqui, né, um chileno, que é um autor que está todo não, porque, enfim, eu acho que os últimos livros dele não foram traduzidos. Ele acabou, inclusive, de lançar um livro ano passado que eu ainda preciso ler, preciso adquirir. Ele tem uma literatura que é muito... tem um pouco de autorreferência, é uma literatura metalinguística, é uma literatura que trabalha muito com a imaginação, né, muito fragmentária, muito contemporânea, né, esses aspectos todos, né? E ele fala sobre família, fala sobre paternidade, enfim, tem alguns temas que me interessam especificamente na literatura dele, sobre memória, né? E eu recomendo, os livros dele, as novelas e os contos também estão traduzidos, saíram pela Cosac Naif, depois pela Tusquets, né? Que é da editora Planeta, né, da Espanha. É um autor que eu recomendo. Outro nome que eu recomendo é a Samantha Schweblin, que é uma autora que eu descobri numa oficina em Buenos Aires, que eu fiquei fascinado, e aí eu fui buscar os livros dela. Na época ela tinha lançado ela tinha lançado 2 livros de conto na época, né? E aí eu fui atrás desses 2 livros e fiquei fascinado. Depois, ela é uma jovem autora. O primeiro livro dela, não sei, meados dos anos 2000, não deve ter muito tempo que ela está publicando.
pouco mais de 10 anos aí. E é uma autora muito consistente, ela trabalha com insólito, com uma coisa, não exatamente do fantástico, mas ela tem um pouco do fantástico, uma narrativa intrigante, que flerta com o terror, né? E tanto ela como o Zambra é uma característica da literatura que eu leio, que eu gosto, que são literaturas curtas, né? O Zambra e a Samantha Schweblin são autores de contos ou de novelas, né? Livros de pouco mais de 100 páginas, embora o último livro do Zambra tenha, se não me engano, 300 ou 400 páginas, foi algo muito fora da curva dentro da obra dele. Então, eu recomendo ela também. Ela tem vários livros traduzidos, publicados aqui no Brasil. Ela é uma autora muito inquietante também. Para citar alguém especial assim que eu tô lendo, para fugir um pouco da ficção ou enfim, do que a gente costuma chamar mais de literatura, né? Pensando na não ficção, né? Tem uma antropóloga que eu tô lendo, que também tem a ver com a minha pesquisa, que é a Rita Segato, uma antropóloga argentina, que foi professora da UNB, né? E eu fiquei sabendo há pouco tempo que a Bazar do Tempo vai lançar os livros dela esse ano, tá? E ela é maravilhosa, ela tem umas discussões bastante interessantes sobre o feminino, sobre os feminismos, sobre o patriarcado, né? Ela tem uma perspectiva muito política, né, em relação ao patriarcado, e ela fala sobre um pouco sobre o homem, sobre o masculino, que é também bastante interessante o que ela fala. É uma autora que eu recomendo para conhecer, uma autora latino-americana que está pensando essas questões de gênero, mas não só isso, mas pensando também a violência, pensando também o nosso contexto político. Eu acho que são leituras que eu estou fazendo assim. Para não deixar de citar um clássico, né? Eu quero lembrar da gente, para quem não leu, que leu Jorge Luis Borges, que é dos clássicos, assim, para citar mais um argentino. Não tem jeito, eu tento fugir, mas os 5 anos que eu passei na Argentina sempre aparecem e voltam. Para quem não leu, leia o Borges, porque é um escritor maravilhoso. Outro escritor de textos curtos, né? Ele nunca escreveu um romance, nunca escreveu nada muito longo, mas é um escritor excepcional e maravilhoso. Leia uns contos, leia uma poesia do Borges também. De cinema, você perguntou de cinema. Eu falei que estou um pouco atualizado, um pouco desatualizado de cinema. Mas eu acho que o Pino Solanas é um autor importante do cinema latino-americano. Ele faleceu há pouco tempo, né? Eu tive a felicidade de cruzar com o Pino Solanas na Avenida de Maio, e ele estava em campanha. Isso acho que foi em 2011, que foi o ano da eleição, porque ele era, enfim, de esquerda, ele tinha um partido próprio, um partido pequeno, mas, enfim, significativo. Ele era tinha um posicionamento importante dentro da política argentina, né? E eu lembro de eu cruzar com ele, assim, ele super apressado, andando rápido, com um cartaz, assim, dele, alguma coisa assim, que ele estava em campanha, naquela campanha passando Pires, né? Aquela campanha independente e tal, sem toda uma máquina, né? E é um autor muito importante de um cinema político, de um cinema artesanal, de um cinema que busca linguagem, mas buscava conteúdo, e tinha e ainda tem, enfim, o cinema dele continua vigente, uma força nessa busca por um país melhor, ou por uma América Latina melhor, né? Um país, no caso, falando da Argentina, né? O Pino Solanas, ele faleceu, deve ter um mês, mais ou menos, que ele faleceu, né? Enfim, mais uma perda para esses tempos de pandemia aí. Recomendo ele. E um cineasta interessante que eu gosto é o Trapeiro. Não sei o que ele fez recentemente, mas Um Urso Vermelho eu acho um filme maravilhoso, 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 que é um faroeste, né? É um faroeste na grande Buenos Aires, né? Na periferia de Buenos Aires. Ele é de La Matança, né? Que é da grande Buenos Aires, seria como se fosse uma baixada fluminense aqui no Rio, né? Então as histórias dele se passam ali. Tem aquele filme Abutres, né? Que tem o Ricardo Darín, para convencer as pessoas. O filme tem Ricardo Darín, que também se passa nesse espaço.
Ele tem um filme muito interessante que acho que se chama O Clã, né? Que conta uma história real que eu ouvia já na Argentina, em Buenos Aires, e que depois eu fiquei sabendo pelo filme, né? Que era uma história de um cara né, de um bairro assim muito bem financeiramente, um bairro de classe alta ou classe média alta, que ele tinha conexões com a ditadura de lá, né? Ele era um cara perigoso lá, e quando cai a ditadura, ele perde o privilégio, ele perde, né, o trabalho dele ali, né? E aí ele tem uma ideia brilhante, né? Você viu esse filme, não? Não? Ele tem uma ideia brilhante, uma história real, uma história real. Ele teve a ideia brilhante de sequestrar pessoas com muita grana, e ele se utiliza dos conhecimentos que ele tem, porque ele frequentava essas pessoas, ele era vizinho dessas pessoas, né? E ele começa a usar essas informações todas e esse trânsito que ele tem para sequestrar. Só que quando ele sequestra um adolescente, o adolescente conhece ele, sabe quem ele é, onde ele mora, joga rugby com o filho dele, entendeu? E aí o que ele faz? Ele simplesmente mata, porque ele não pode deixar vestígio, né? E ele faz isso uma vez, duas vezes, e ele começa a fazer isso, né? Esses sequestros. As pessoas contam lá em Buenos Aires que era uma coisa assustadora, as pessoas tinham medo, e foi uma surpresa enorme quando descobriram que quem fazia isso era exatamente o cara que era amigo, era vizinho, enfim, conhecido dessa galera. E o Trapeiro faz um filme que é um thriller, né? Eu acho que ele está um pouco na linha de um Cidade de Deus, de um Tropa de Elite, que muita gente critica, né? Porque é muita estética, tem uma banalização da violência, glamorização da violência, não sei, enfim. O Trapeiro tem essa pegada. Um aluno, né? Eu professor de português para estrangeiros, eu lembro de dar uma oficina sobre o cinema brasileiro lá, para o pessoal lá que estudava espanhol, que estudava português. Aí um aluno falou um negócio que eu achei, putz, verdade. Ele falou assim, eu gosto do Trapeiro, mas ele imita o cinema brasileiro. Eu falei, putz, é verdade. Eu falei, faz sentido. Eu acho que realmente ele bebe muito de um cinema que apareceu ali no início dos anos 2000, de periferia, de favela, né, um Cidade de Deus, né, esses filmes que vão... tinha um que era tipo um Romeu e Julieta também, que era na favela. Ele vai beber um pouco desses Maré filmes. na Maré, favela, né? Maré. Uhum. Que ele vai beber um pouco desses filmes, Quase Dois Irmãos, que contam a história, mas ao mesmo tempo são filmes de ação, suspense. Eu estava até confirmando um aqui para ver se é dele, que tem essa pegada. Tinha na Netflix, não sei se tem mais, acho que não, é o do Elefante Branco, que também é com o Darim, que também tem essa Também é dele. Também é dele, né? Do Trapeiro, esse filme. Sim, Pablo Trapeiro. Uhum. Isso. E tá até a esposa dele tá no filme, a atriz que faz o par romântico com o Darim é a esposa do Trapeiro e tal. E ele tem isso, assim, o cinema dele é isso. Eu, particularmente, eu acho que Um Urso Vermelho, que eu acho que é o primeiro longa-metragem dele, é o filme que eu mais gosto. Talvez por ter menos recursos, ser um filme mais artesanal. E tem um ator espetacular, que eu vou lembrar o nome dele, Júlio Lopes. Ele tem um nome muito comum, assim, acho que é Júlio Lopes. Deixa eu ver aqui. É um ator espetacular. Júlio Chaves, né? Julio Chaves, né? É um ator espetacular, ator de teatro, de cinema, um ator incrível, incrível, incrível. Né? E também tá a Soledad Villamil, tá nesse filme também, ela que ficou famosa pelo O Segredo dos Seus Olhos, né? Que é do... Tô tendo brancos aqui. Do Campanella. Campanella, que é um diretor que eu particularmente não curto muito. Eu acho que ele é muito, não sei, Spielbergiano. Ele conta umas histórias assim meio simpáticas e tal. Embora o final do Segredo dos Seus Olhos seja um final muito forte, muito impactante, né? Mas eu particularmente não gosto muito do cinema dele, não. Mas eu não sei, como eu falei, eu tô pouco atualizado, eu preciso me atualizar em relação ao cinema argentino.
Um filme que eu super recomendo, que tá no Netflix, não tá no Netflix, tá no Telecine, foi um filme que eu vi no cinema, que se chama, em português, acho que é A Odisseia dos Idiotas, ou alguma coisa assim. A Odisseia dos A Tontos, A Odisseia Odisseia dos dos Tontos. Tontos. Isso, que é um filme maravilhoso, uma comédia maravilhosa, também com Darin, que é o do mesmo diretor do Um Conto Chinês, que também é com o Ricardo Darin, né? É o mesmo diretor, que é um cara que tem um filme ótimo também, que não é com Darin, mas que se chama... Tô esquecendo tudo. Mas é um filme ótimo, porque é sobre um cara que ele é azarado, ele é pé frio, tudo dá errado com ele, né? Até quando as coisas deveriam dar certo, dão errado, né? É um diretor bem engraçado. É Sebastian Borenstein, alguma coisa assim, tá? É um diretor de comédias inteligentes e interessantes também. A nossa editora Roberta vai botar vários pôsteres e imagens aqui junto do vídeo. Se você está assistindo em vídeo, né? Em podcast, a gente deixa também nas legendas. Wagner, queria agradecer, queria reforçar para quem está assistindo a gente que a Lia Latinoamérica vai entrar ali na nossa aba de parceiros, ali no apostilacinema.com.br, junto com a NC Curadorias, com a Rosebud, com a Bombozilla. A gente vai deixar linkado o Linktree da Lia Latinoamérica lá, mas eu queria que você falasse como encontrar. E também queria dizer que logo no início de março a gente vai soltar aí o piloto do nosso projeto, que a gente vai unir os dois, a gente vai manter aí o suspense que a gente vai anunciar no episódio piloto como que vai funcionar a nossa dinâmica. E queria dizer também que quem entra na apostila de cinema, a gente também tem ali no menu várias críticas em espanhol, Roberta traduz, ou de filmes sul-americanos, ou de filmes brasileiros ali de festivais que dialoguem com a América Latina. Então, se você está assistindo também e quiser acessar e algum filme ali com a crítica em espanhol interessar, você também pode enviar para os seus amigos, para conhecidos de língua espanhola que queiram, né, um olhar brasileiro sobre alguma obra ou um olhar sobre uma obra brasileira em espanhol. A gente tenta sempre reforçar esse setor do site, onde a gente está tentando dar um gás para poder ter vários, mas já tem ali mais de uma dezena de críticas ali também em espanhol. Então, eu queria, Wagner, agradecer e pedir as suas considerações finais e que você deixasse ali como a gente encontra o clube, o Leia Latinoamérica, para quem está assistindo, quem está ouvindo. E queria agradecer muito por você ter aceitado o convite e dar as boas-vindas aí à nossa parceria junto com a Apostila de Cinema. Vai ser muito produtivo e espero que a gente tenha longas discussões tão boas quanto essa sobre literatura e cinema da América Latina aí nos próximos meses. Ótimo, ótimo. Bem, agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco do clube, falar um pouco das minhas leituras, das minhas experiências, e pela oportunidade também de estar junto nesse projeto, nesse podcast, a gente construir juntos essa parceria, cinema e literatura, né? E convidar as pessoas a seguirem, né, o Leia Latinoamérica. Tá no Instagram, tá no Facebook também, Leia Latinoamérica, sim, simples, tudo junto. Eu tenho atualizado mais o Instagram, tenho me dedicado mais ao Instagram, né? Como eu falei, dei uma pausa nas lives, mas para esse ano eu vou produzir mais, eu vou focar mais em falar sobre livros, sobre as coisas que eu estou lendo, tá? Então eu vou estar colocando lá sugestões, dicas, enfim, sobre as minhas leituras, enfim, outras leituras em geral e dicas. Enfim, poder estar compartilhando, né, com o podcast, compartilhando com vocês aí um pouco sobre esses olhares, né, que a gente tem sobre a América Latina, sobre esses países que são tão iguais, tão parecidos com a gente, né, e sobretudo falando da literatura, né. E é isso, gente. Eu agradeço. Digo, leiam América Latina e vejam a América Latina também, vejam filmes, vejam séries. A gente está em quarentena ou isolados, né? Mas as redes têm muita coisa bacana, né? Até no próprio Netflix, né? Que é a plataforma mais popular, tem coisas bem bacanas também, que estão escondidas, que a gente tem que estar procurando, né? Entra lá na busca e bota lá Argentina, Colômbia, México, que tem algumas pérolas escondidas lá, né? Então é isso, gente. Aproveitem esse nosso mundo latino-americano. Vamos acompanhar também, tem vários festivais internacionais aí que estão rolando online
colocam também obras da América Latina, algumas têm até esse foco, né, como Gramado, Cine Ceará e tudo, né, são festivais ibero-americanos. Então é isso, obrigado, Wagner. Quem está assistindo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Qualquer engajamento é bem-vindo, deixe seus comentários. Quem está assistindo também, quem está ouvindo em podcast, a gente agora ampliou para as principais plataformas, além do Spotify. Então, segue, acompanhe. A gente tem um feed único com todos os programas de apostila de cinema que você pode ouvir por lá. Então é isso, esse foi Wagner Guimarães, do Leia Latinoamérica. Esse foi mais uma Apostila com Vida e até a próxima.